Meus irmãos, vamos abrir em Levítico, capítulo 16, a partir do verso 11. Levítico, capítulo 16, verso 11 ao 34, a segunda parte da exposição no capítulo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes, então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer a expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne, o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo no sétimo No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará a expiação. Havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação.
Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação, uma vez por ano, pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, nós carecemos da Tua graça e misericórdia sobre nós. Continua, ó Deus, a nos conduzir nessa hora ao ouvirmos a Tua palavra, que sejamos por ela, ó Deus, fortalecidos, edificados, confrontados, instruídos, tudo o que nós precisamos para a nossa caminhada como Teu povo, ó Deus. Que assim o Senhor nos conduza nesta hora por meio do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, lá em casa nós ensinamos os nossos filhos desde cedo que eles são miseráveis pecadores. Eles precisam saber disso desde sempre. Nós falamos isso com os dois que já entendem e o terceiro já está indo no ritmo também de entender isso. É importante entendermos que somos pecadores. Quando nós vamos evangelizar, nós precisamos começar mostrando às pessoas que elas têm um problema, e este problema se chama pecado, se chama falta de comunhão com Deus. Nós poderíamos começar falando Jesus te ama, mas se a pessoa entende o amor de Deus, mas não entende que ela é uma pecadora diante de Deus, ela possivelmente vai confundir as coisas e ela achará que ela pode viver de qualquer maneira, afinal, Deus a ama. Por isso, na evangelização, nós tendemos a começar mostrando para a pessoa que ela está em rebelião contra Deus, que ela não ama a Deus, que ela não deseja a Deus, que ela precisa de salvação, porque os pecados fazem separação dela com o próprio Deus. Eles precisam saber disso. E como você está vendo, Levítico capítulo 16 está falando de pecados, só que de pecados perdoados. Até aqui, Deus mostrou impureza, mostrou pecado, mostrou ritos que expiavam esses pecados, mas tem aquele grande dia, o dia da expiação, em que os pecados do povo são perdoados. E depois da preparação que vai do verso 1 a 10, que nós vimos no sermão passado, agora com tudo pronto, com os bodes preparados, o novilho preparado, Arão com a sua roupa de linho, tudo adequado, ele passa para a execução em si. E pela misericórdia de Deus, irmãos, há aqui neste capítulo um grande letreiro dizendo: os seus pecados estão perdoados. É sobre isso que o capítulo está dizendo. Seus pecados estão perdoados. E depois de tratar sobre a questão do pecado do homem e como que Deus o perdoa no dia da expiação, nós precisamos olhar para esse texto e reconhecer algumas coisas relativas ao nosso próprio pecado e como Deus trata com ele e como nós devemos caminhar com o nosso Deus. Por isso o tema dessa manhã é o dia da expiação. Os teus pecados estão perdoados. E tendo convicção de que os seus pecados, entendendo que os seus pecados estão perdoados através do sacrifício de Cristo Jesus, nós precisamos reconhecer algumas coisas de acordo com o que o texto apresenta. E a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é o lastro e a profundidade do nosso pecado. É o que está do verso 11 até o verso 19. Meus irmãos, vocês conhecem de cor como eu, o texto de Romanos 3:23, todos pecaram e... Vocês conhecem o Salmo 14 e a citação em Romanos 3 também, não há um justo, todos se extraviaram. Estou igual a Ana Carol, né? Todos nós pecamos, todos nós carecemos de perdão, todos nós carecemos de que Deus nos salve. O grande dia da expiação trazia essa realidade. E aqui no texto do verso 11, no verso 11 e no verso 14, há um lembrete para Arão, o sumo sacerdote, que ele também era um pecador, que ele também precisava de expiação. O sangue era aspergido na tampa do propiciatório, no lugar mais perto da comunhão com Deus. Mas Arão, no verso 11, é dito que ele vai aspergir esse sangue primeiro por ele e pela sua família, reconhecendo que ele também é um pecador e que ele necessita da misericórdia de Deus. É um lembrete para Arão que ele também deveria aspergir aquele sangue na presença mais íntima de Deus, no tabernáculo, no Santo dos Santos, porque ele também era um pecador.
E no verso 12 a 13, há uma espécie de interlúdio aí, dizendo o seguinte: tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo, e ele vai queimar isso, vai subir uma fumaça perante o Senhor, verso 13, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, cubra a arca da aliança, a tampa da arca que está no Santo dos Santos. Para quê? Para que Arão não morra. Arão deveria entender que ele não podia ver nada da presença de Deus e permanecer vivo. A fumaça era para proteger Arão. A fumaça era para que Arão não morresse. Tamanha a gravidade do pecado do homem e tamanha a santidade de Deus. O pecado do homem e a santidade de Deus estão diametralmente opostas. E mesmo o sumo sacerdote, aquele que podia entrar no lugar mais próximo da presença de Deus naquele contexto, tinha que oferecer sacrifícios por ele e pela sua família, e tinha que criar aquele ambiente com aquela fumaça para que ele fosse protegido da presença santa de Deus. E no verso 15 é dito que depois disso ele iria imolar o bode da oferta pelo pecado que será para o povo. Depois de purificar a ele e a sua família, ele apresentaria sacrifício pelo pecado do povo. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O verso 16: assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel. Primeiro por ele e pela sua família, depois pelo povo no verso 15. E agora é dito que ele tem que expiar também o santuário, por causa da impureza do povo. Aqui o primeiro bode é sacrificado, e nós temos aqui purificação do Santo dos Santos, da tenda do tabernáculo e de toda a sua mobília. Aquele ritual da purificação mostrava duas coisas, essas duas coisas que estamos tratando nesse capítulo. O lastro do pecado, todos são afetados pelo pecado, desde o sumo sacerdote até a mobília do tabernáculo, era afetada pelas impurezas do homem. Todos estavam contaminados e precisavam de purificação para o serviço sagrado. Não há um justo sequer, não há nada que não seja afetado pelo pecado. E a profundidade do pecado também é exemplificada aqui, irmãos. Em contraste com a santidade de Deus, a pecaminosidade do homem não pode se achegar à presença de Deus, não pode sequer ver um vestígio, um pedacinho da glória de Deus no Santo dos Santos, porque senão morre. Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Deus é santo, santo, santo. Não pode ter aproximação de pecadores, de pecado com santo, nem na mobília, nem no tabernáculo. Por isso tudo precisava ser purificado. Então, quando nós olhamos para a nossa caminhada, nós reconhecemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, nós somos perdoados em Cristo Jesus, mas nós precisamos reconhecer também que nós somos pecadores, e o pecado tem lastro, afeta a nós, e afeta ao nosso próximo, e afeta tudo ao nosso redor, e ele é profundo, ele é grave. Não é algo superficial, não é algo que Deus possa dizer: pode ir embora, está tudo certo, eu desculpo vocês. Nós líamos ontem com os jovens, no encontro dos jovens, Êxodo 34, 6 a 7, que Deus diz: eu não inocento o culpado. Deus não inocenta culpados. Nós somos culpados, nós não fomos inocentados, nós somos perdoados, porque Jesus Cristo pagou a dívida no nosso lugar. Porque Jesus Cristo bebeu o cálice da ira de Deus que nós deveríamos beber. Então, a nossa relação com Deus não é Deus batendo nas suas costas e falando: fica tranquilo, o pecado é coisa simples, é coisa rasa. Não, é Deus dizendo: o pecado é profundo, ele afasta vocês de mim. E precisa de alguém morrer, derramar o seu sangue para justificar vocês pecadores diante de mim e da minha santidade. É isso que Jesus Cristo faz. Então, meus irmãos, os nossos pecados têm lastro e são profundos. Nossos pecados afetam a nós, afetam aos nosso próximo, afeta até a criação. Romanos 8 não fala sobre isso? A criação está gemendo, está suportando angústias, dores, aguardando a nossa redenção. Percebe isso? Tudo que nós tocamos, só a nossa presença causa problemas, afeta nos níveis mais profundos. Estes versos é para lembrar a todos nós que nós não somos bons,
nós somos pecadores, profundamente contaminados. Graças a Deus, pelo nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Graças a Deus. Porque não há bondade inerente em nós. É por causa dele que nós somos perdoados. Ao invés de ter uma fumaça que nos protege da presença de Deus, nós temos o próprio Cristo nos protegendo da presença santa de Deus na sua ira. Nós temos o próprio Espírito Santo de Deus nos envolvendo para que nós nos acheguemos à presença de Deus. Para que através do seu sacrifício nós sejamos perdoados, passemos da morte para a vida e tenhamos verdadeira comunhão com Deus. E nós nunca podemos nos esquecer, não somos inocentes, não somos bons. Nossos pecados têm lastro e profundidade. Mas graças a Deus pelo perdão que recebemos. Percebe isso, irmãos? Essas duas verdades precisam andar na sua vida, na sua consciência, na sua caminhada. Recentemente um ex-pastor falou num podcast que ele não pediu para Jesus morrer por ele. Isso causou um alvoroço no mundo gospel. E aí depois ele fez um vídeo no Instagram tentando explicar e piorou um pouco mais a coisa, porque ele diz assim: a igreja fica dizendo que nós não somos dignos, e falou um monte de outra coisa. Há ali dores naquele homem, há feridas naquele homem que não vem ao caso aqui, mas ele não entendeu uma coisa: não é a igreja que diz que nós não somos bons e nem dignos, é o próprio evangelho que diz isso. Nós não somos bons e dignos, nós só estamos aqui pelos méritos de Cristo Jesus. Então quando nós entendemos a profundidade do nosso pecado e o lastro do nosso pecado, nós entendemos o grande amor de Deus para conosco, enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar, para beber o cálice da ira de Deus, para nos dar uma nova vida, para nos dar uma vida que deve ser vivida de maneira digna do Evangelho. Nós não podemos esquecer essas duas verdades, meus irmãos. Se nós esquecermos uma em detrimento da outra, nós perdemos o equilíbrio do Evangelho. Que nós louvemos a Deus pela tamanha obra de redenção feita em nosso favor. Que nós agradeçamos a Deus, que nós exaltemos ao Senhor, mas que nós lembremos, não somos inocentes. Nossos pecados, se não fosse pela misericórdia de Deus, nos separaria eternamente do nosso Senhor. O dia da expiação traz este lembrete. O dia da expiação nos lembra também, meus irmãos, do verso 20 ao 22, e nós devemos reconhecer que é Deus que nos distancia do pecado. O verso 20 é dito que, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, então fez expiação por tudo que precisava, então vai fazer chegar agora o segundo bode, o bode vivo. Arão vai pôr as mãos sobre a cabeça deste bode, esse ato simbólico, representativo, que é o mesmo do capítulo 1, quando ali representativamente a culpa, o pecado é transferido para aquele animal do povo, para dizer o seguinte: vocês estão perdoados. E aqui são usados 3 adjetivos para falar do pecado do povo. Verso 21, confessará as iniquidades, as transgressões e os pecados. É para dizer, todos os seus pecados estão perdoados. Não há nenhum pecado que fique de fora do perdão do Senhor. Simbolicamente, esses pecados são transferidos para aquele bode, e aquele bode é enviado para fora do arraial, para o deserto, para o lugar solitário. Ele não deve voltar mais. E esse rito está carregado com esse simbolismo que trazia algo muito real para o povo entender e se apropriar pela fé. Seus pecados são lançados para longe de vós. É isso que Deus está dizendo aqui. Esse distanciamento do pecado, quando Deus perdoa, ele é registrado em outras passagens da Escritura. Eu quero ler 2 para vocês. Miqueias capítulo 7, verso 18. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isaías 44, 22. Afastei seus pecados para longe como a nuvem, dispersei suas maldades como a névoa da manhã. Volte para mim, pois paguei o preço do seu resgate. Então perceba isso, a Bíblia vai mostrando o tempo inteiro a linguagem de Deus. Quando Ele perdoa você, Ele mantém distância entre você e o pecado. É isso que Ele faz na nossa caminhada. Verso 22, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. O que é que Deus está dizendo aqui? Quando eu perdoo mesmo, e eu coloco distância entre vocês e o pecado.
Se o pecado nos afasta de Deus, a comunhão com Deus, que Ele mesmo restabelece, é o que nos mantém longe do pecado. O dia da expiação traz essa realidade. Se você foi perdoado pelo Senhor, então você tem comunhão com o Senhor, porque é Ele quem te perdoa, e é Ele que mantém você distante dos seus pecados. Os dois bodes, irmãos, tipificam a Cristo aqui. Os dois bodes apontam para Cristo. O primeiro bode era morto para expiar pecados através do sangue. É isso que Cristo fez, morrendo longe da presença de Deus, longe do arraial, como diz Hebreus. Para quê? Para expiar os nossos pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O segundo bode, que era o bode vivo, ele também aponta para o sacrifício de Cristo no sentido de solidão. Meu Deus, por que me desamparastes? Jesus ali na cruz, a sua caminhada no deserto, o seu sacrifício no lugar da caveira, fora do arraial, fora de Jerusalém, sofrendo fora das portas, bebendo o cálice da ira de Deus, não apenas como um símbolo, mas sofrendo verdadeiramente todas as dores em nosso lugar, para que fôssemos perdoados, para que fôssemos aceitos diante de Deus. E isso aponta para algumas realidades, pelo menos 3. A primeira delas, você não pode se distanciar do pecado pela sua própria força. Você não pode. Você depende de Cristo para isso. Somente através de Cristo. Não adianta você levantar e dizer, eu vou manter distância do pecado. A parte da obra de Cristo. Nunca conseguirá. Não se engane. Segundo, somente somos perdoados quando confessamos os nossos pecados. O verso 21 diz isso. Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode e sobre ele confessará todas as iniquidades. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Terceiro, todas as vezes que nos aproximamos do pecado e nos distanciamos de Deus, a culpa é nossa. Toda nossa. Toda nossa. Ele já providenciou distanciamento através da obra de Jesus. Ele já providenciou todos os recursos necessários para você caminhar em obediência a Ele. É claro que é uma caminhada imperfeita, nós ainda somos pecadores. Mas a Bíblia diz que nós não somos mais escravos do pecado. Nós não mais ficamos revirando na lama do pecado, como éramos outrora. Então esse distanciamento, ele precisa ser mantido. E quem se aproxima do Senhor vai fortalecendo dia a dia na sua luta contra o pecado que tenazmente nos assedia. Mas há aqueles que preferem o pecado. Então eles vão automaticamente se aproximando do pecado, se afastando da comunhão do Senhor. E isso é culpa nossa mesmo. Não tem nada a ver com a obra do Senhor. O dia da expiação traz essa realidade, nós precisamos reconhecer isso. Primeiro, nosso pecado tem lastro e profundidade. Segundo, é o Senhor que nos distancia do pecado. Terceiro, nós precisamos nos apresentar diante do Senhor com contrição. É o que fala do verso 29 ao 31. Deus fala assim: isso vos será por estatuto perpétuo, enfatizando a importância de cumprir aquilo naquele dia, aquele dever para com Deus no dia da expiação. No 7º mês, provavelmente outubro, uma aproximação aí para outubro, tá bom? Aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma. Esse é o primeiro destaque, afligireis a vossa alma. E o segundo, nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Verso 31, é sábado de descanso. Então nós temos a guarda do sábado, a guarda no 4º mandamento. E eu vou começar por ele nessa caminhada aqui. Qual que é a finalidade de guardar um dia entre 7 de descanso? É de descanso, é de preparação para cultuar ao Senhor, ou no caso ali de Israel, para o momento da expiação. Como é que eles iam concentrar-se naquele dia único na vida deles anualmente, se eles estivessem envolvidos nos seus labores? Como eles iam se afligir diante de Deus, afligir a sua alma? Como eles se dedicariam completamente a Deus se não tivesse este dia de descanso solene diante do Senhor? Descanso solene que não é uma orientação, não é uma sugestão, é um mandamento.
que está na palavra do Senhor, um mandamento que transportado para a nova aliança é o nosso domingo, é hoje, é o dia mais importante a partir da ressurreição de Jesus. Na antiga aliança nós temos um sábado como o dia mais importante, no dia da expiação, era o dia mais importante para Israel. Na nova aliança é o domingo, porque é a ressurreição do Senhor, é o primeiro dia da semana, quando Ele traz ali plenamente as bênçãos da sua obra redentora. Então, nós estamos falando aqui de um mandamento que abre a oportunidade de você ter um dia diferenciado, de descanso e de concentração nas coisas do Senhor, no culto ao Senhor. E aqui na contrição, que é o afligir a sua alma, a gente vai falar dela daqui a pouco. Então, nós precisamos entender isso. O nosso sábado de descanso solene é hoje. Nós precisamos enxergar esse dia não como um dia qualquer, mas não com as lentes enviesadas do mundo, mas enxergar como um dia deleitoso na presença do Senhor e que nós precisamos aproveitar para descansar e para cultuar ao nosso Deus e para nos colocar em contrição, em aflição de alma diante do Senhor, reconhecendo os nossos pecados e sendo gratos a Ele pelo perdão que nós recebemos. A palavra afligir a vossa alma, a expressão, significa humilhar-se em atitude de quebrantamento. E esta palavra, essa expressão, ela vai sendo entendida tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento como um dia de oração e de jejum. No Salmo 35 é dito que afligir-me-ei com jejum e oração. Quando Paulo vai falar do dia da expiação em Atos 27, 9, ele chama esse dia de o dia do jejum. Então nós temos uma ideia aqui relativa à contrição, à reflexão, à autoexame diante de Deus. Porque os nossos pecados são perdoados, nós precisamos olhar para a nossa vida continuamente em autoexame diante do Senhor. E o dia prepara, o dia solene, dá essa oportunidade de você ter esse tempo para isso. Essa é a ideia do texto, essa é a ideia que nós precisamos observar na nossa caminhada. A oração, o jejum são boas oportunidades de afligirmos a nossa alma. E nós estamos num período do ano em que o sistema católico romano prega essas práticas de jejum e oração como atos penitentes diante de Deus. Mas nós sabemos que o princípio por detrás dessa prática no sistema romano é alcançar o favor de Deus, contribuir para a purificação ou talvez diminuir os pecados agregados no carnaval, coisas nessa natureza. A Escritura mostra o contrário. Nós devemos sim orar e jejuar, nós devemos sim nos contristar diante do Senhor, mas não para fazermos algo a mais daquilo que Cristo já fez, mas para reconhecermos que nós somos pecadores e que nós não podemos nos salvar, que nós dependemos do nosso Senhor, que nós carecemos de Cristo, que nós carecemos de perdão e de purificação, porque nós confiamos plenamente na palavra dEle. Isaías 43, 25 diz: sou eu mesmo que apago as suas transgressões por amor de mim e que não me lembro dos seus pecados. É Deus que fala isso conosco. E é por isso que nós podemos e devemos nos apresentar em contrição e gratidão diante do Senhor. A expiação que Cristo promoveu, a ela nós não podemos acrescentar nada. Nós não podemos acrescentar nem uma gota a mais daquilo que Cristo já fez. Nós devemos nos apresentar em contrição, gratidão, louvor, expressões da nossa caminhada com o Senhor, exaltando a Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo para os irmãos que seria apropriado terminar Levítico 16, fazendo o comparativo do sumo sacerdócio de Cristo, mas o pastor Márcio já está fazendo isso em Hebreus. Mas nós vamos terminar lendo Hebreus capítulo 10, vá comigo para lá, verso 19 a 25. A nossa resposta, a nossa atitude diante do perdão dos pecados que nós recebemos deve ser essa, conforme está exposta na palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus,
Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém.